Felipe me deu esse título enorme e fez esse desafio global de eu dar conta em 30 minutos da desinformação como fator de risco no uso de medicamento. Eu disse, bom, isso é uma tese, né? Felipe? Aí eu disse, bom, como é que eu vou falar uma tese em 30 minutos? Como eu já não tenho tanto tempo assim, ou seja, não tenho esses 30 minutos, eu vou tentar primeiro aprender com a tecnologia, e segundo, tentar não ocupar tanto a tarde de vocês. Na verdade, eu trouxe provocações, reflexões. Não vai ser uma fala tão técnica, né, como as demais, mas talvez por vício da saúde coletiva, eu venho mais na perspectiva de instigar, né, de provocar, de fazer com que a gente saia dessa tarde costurando algumas coisas que foram ditas aqui, brilhantemente ditas, e com o desafio de tentar provocar essas reflexões. Então, de onde eu falo, né? Eu sou farmacêutica, doutora em ciências farmacêuticas, docente do Departamento de Saúde Coletiva na Universidade Estadual de Londrina, e tenho esse projeto, coordeno esse projeto ainda, está ativo. Será que eu aperto aqui? Isso. Que é esse projeto, me perdoe o estrangeirismo, mas eu acho que eu estou numa plateia aqui, que eu vi benchmark, eu vi tanta palavra em inglês, que eu disse, bom, tudo bem, o nome do projeto é Safety, então eu não vou receber tanta crítica pelo estrangeirismo no batismo do projeto. E ele surge em março de 2020, ali naquele momento que a gente não sabia o que fazer, como muita gente aqui, né, não sabia o que fazer, recebendo um monte de documento provisório da Organização Mundial da Saúde, um monte de comunicação da Secretaria de Saúde, nota orientativa, era CI para lá, CI para cá, manual daqui, manual dali, manejo de paciente, era tanta informação desencontrada, escassa ainda naquele momento, dispersa, e algumas delas desencontradas, que a gente, junto com uma atividade da PROEX, que é a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Estadual de Londrina, que na época se engajou um grande projeto chamado Eu pela Vida contra o Coronavírus, a professora Daniela Alfieri está ali no fundo e participou junto com a gente naquele momento, por grandes ações da universidade em prol do enfrentamento da Covid-19, mas naquele contexto, né, pensando o que fazer diante da desinformação, com um projeto de extensão grande na universidade, capitaneado pela nossa pró-reitora na época, a professora Mara Dalla Rosa, e também observando, nós temos uma residência multiprofissional em saúde da família, observando ali toda a dificuldade que a gente tinha na assistência, né, no cuidado, na atenção básica, e veja, já foi dito aqui, a segurança do paciente às vezes parece que é um tema, um elemento tão vinculado ao hospital, mas na verdade onde tem gente, tem ambiente inseguro, porque não existe nada 100% seguro e nada isento de risco. Então viver já é um ato perigoso, já tem risco envolvido. Então, se a gente está cuidando de pessoas em qualquer ambiente desse, a gente vai ter que, certamente, que estar atento à segurança nos processos. Ao contrário do que se imagina, a atenção básica não é menos complexa. Não é tão complexa quanto. Só tem densidades tecnológicas, ou formas de cuidado diferente do hospital. Então, não é melhor nem pior, é apenas diferente. Não é isso? E no final, olhando para a atenção básica, olhando para aquela condição toda naquele momento, tanta informação desencontrada, a gente não sabia nem se podia tomar café na copa da unidade básica de saúde, né? E coloca fast track e tira aí, paramenta o povo, desparamenta, afere temperatura, uma hora na testa, outra hora no pulso, o que faz, né? Com esse tanto de informação, a gente achou interessante fazer um projeto que naquele momento a tentativa era reunir as evidências. De repente descobriu que era evidência do quê, né? Porque não tinha quase nada produzido. Como é que a gente reúne evidência de uma coisa que ainda não tem evidência? Nós demos um passinho para trás e disse, não, vamos ofertar informação. A gente entendeu então que o que estava faltando ali
era informação organizada, confiável, útil, no mar daquele tanto de informações encontradas. E aí a gente toma como ponto de partida, né, o desafio que o Felipe colocou da desinformação, coloca a gente no lugar que, primeiro, o que é informação, porque se a desinformação, porque tem uma coisa anterior a isso que é a informação. E aí a gente parte, né, das questões, o que é informação? Mais do que isso, vamos julgar então, né, o que é boa ou má informação? Isso existe? Em que contexto isso existe? E o que está bem informado ou mal informado sobre o quê? Essas são questões importantes de partida, para a gente compreender o que vem a ser a desinformação. Obviamente, que por força também do hábito, a gente vai ao dicionário, né? Quando tem dúvida, eu não do Roberto aqui falando, né? Na dúvida não prescreva, na dúvida não faça, na dúvida se informe, ou na dúvida, né, é melhor não expor a pessoa àquela situação que você não tem certeza. Ou na dúvida recorra à fonte, talvez uma das fontes mais importantes. Então, o dicionário vai dizer a fonte da palavra, a origem do latim, né, e o que significa essa palavra. Por que eu estou usando o dicionário? Porque eu fui para várias fontes, desde a área de ciência da informação até a nossa área da saúde coletiva, e essa é uma definição muito variada. Você pega a palavra informação e ela tem uma série de definições diferentes, não divergentes, mas diferentes. Bom, como é que eu vou mediar isso? Né, numa conferência, numa palestra? Bom, recorri ao dicionário. Informação é ato ou efeito de informar ou informar-se. Informar o outro, informar a si mesmo. Informação é conjunto de conhecimento. Opa, então tem uma ação e tem um processo. Não é ação, é processo. É aquilo que vai sustentar, portanto, esses conhecimentos acumulados, né, por meio de pesquisa ou instrução. A explicação ou esclarecimento de um conhecimento, produto ou juízo. Comunicação. Foi mencionado, né, pelas colegas aqui do evangélico, o investimento também que é importante na segurança do paciente, na comunicação efetiva. Mas o Roberto está falando desde o início da tarde, né? Comunicar bem para o paciente, comunicar bem para o colega ou entre os colegas, comunicar bem na equipe. Comunicação é central para o ato de estar bem informado, informar ou informar-se. É notícia trazida ao conhecimento público pelos meios de comunicação. Então aqui tem outro nível, que é usar o meio de comunicação, os diversos meios de comunicação, para veicular informações e notícias. É aqui que reside o perigo, inclusive. A explicação sobre o processo, né, dado a um funcionário de uma repartição, né, e aqui é uma definição muito específica, mas eu trouxe porque envolve comunicação. Então, em 3 frasezinhas que definem a informação, aparece como elemento a comunicação, como elemento central para informar ou informar-se. O relatório escrito ou informe, que é um documento, né? É a forma de você materializar a informação. Pois bem, é conhecimento, é notícia, é meio, é processo, é ato, é complexo. Veja, no mundo de hoje, no mundo hiperconectado, no mundo da revolução 5.0, no mundo da era da informação, a gente está sujeito a isso aqui mais alguma coisa. Desde o papel que coloca na nossa caixa de correio, que chega nas nossas mãos, o que a gente compra, seja revista, aquilo é impresso, né? Papel, ou mais contemporaneamente, aquilo que chega nesses. Todo mundo tem pelo menos um aparelhinho de celular. Tem gente que tenta imaginar para não perder a informação. Não é isso? E dentro desse aparelhinho tem
um monte de outras coisas. Tem e-mail, tem Telegram, tem WhatsApp, tem Instagram, tem Facebook, tem TikTok, tem infinitas coisas que eu nem sei pronunciar quantas tem. A gente vive, na verdade, nesse mundo aqui, tudo isso, seja entre duas pessoas se conectando, seja num grupo de pessoas, seja alguém proferindo, informando, seja por meio mediado pelas tecnologias, seja por meio dos relatórios, dos informes que vocês produzem, no caso ou da CCIH, ou do Núcleo de Segurança do Paciente, enfim, né? Dos diversos setores administrativos, dos diversos espaços, só para falar da rede de saúde. Esse conjunto está produzindo informação o tempo todo. Informação é algo que permeia a nossa vida o tempo todo. E nós somos seres, a nossa espécie é relacional, tem uma linguagem própria e se baseia na comunicação por meio dessa linguagem. Então é importante a gente compreender isso. Bom, posto que a informação, a importância dela e a complexidade da informação, da definição da informação, que se for conceito, eu posso perguntar o que cada um pensa da palavra informação, vai sair minimamente umas 50 conceituações diferentes aí de informação. A gente entra naquilo que o Felipe colocou como desafio. Mas antes de falar da desinformação, é preciso falar de um outro fenômeno que não é novo necessariamente, mas que acabou nos acometendo, né? E ficando mais próximo da gente na pandemia, que é a infodemia. O comando desafiou a gente a pensar na pandemia silenciosa das intoxicações, né? A gente também vive várias pandemias silenciosas, que vão desde a violência doméstica contra as mulheres até a pandemia da informação. A infodemia é o excesso de informação. Só que esse excesso pode ser de coisa precisa, importante, útil, confiável, valorosa, mas coisa que não serve para nada. Inútil, perigosa, falsa, com o objetivo de enganar, iludir, fazer com que a gente tome decisões incorretas. Portanto, a desinformação está contida nesse processo da infodemia. A desinformação é a informação imprecisa ou falsa. Por exemplo, notícia falsa ou as fake news. A gente passou a pandemia inteira ouvindo essa palavra, né? Estrangeira também, de origem inglesa, fake news, que é notícia falsa. As fake news elas não são também uma novidade, foi produzida pela pandemia, fake news, mas ela passa a ganhar notoriedade com a pandemia e passou a ser alvo de estudo, protagonizou discussões e debates, porque ela tem uma influência super importante na condução e no impacto dessa pandemia no mundo, não só no Brasil. No Brasil foi extremamente importante, eu vou mostrar por quê. O que aconteceu no Brasil se reproduziu em várias partes do mundo. Não é um privilégio nosso, né? E essa informação imprecisa ou falsa, ela tem a intenção deliberada. E esse é o problema. Agora, é claro que a infodemia, o excesso de informação, também é um problema. Como que num mar de informação, um mar de opções, um mar de possibilidades de acesso no toque, a gente separa o que presta e o que não presta. Como é que eu identifico, como é que eu me protejo daquilo que foi criado para me iludir? Daquilo que foi criado para fazer com que eu tome uma decisão diferente da correta, ou da que me protege, da que garante a minha segurança, inclusive. Bom, a gente vai ver no decorrer. Aqui, eu não falei, mas isso eu extraí desse documento, a Organização Pan-Americana de Saúde,
e a Organização Mundial da Saúde publicaram esse informativo aqui, que é um material super curtinho, em PDF, só dá uma buscada na internet e a gente acha com orientações, porque como foi um drama desde o início da pandemia, o volume de fake news que surgiu, sobretudo, né, de medicamento do vírus, a origem do vírus, que ele veio daqui, veio dali, veio do laboratório, os chineses inventaram o vírus, enfim, né, passou por medicamento, e mais recentemente as vacinas, e continua tendo fake news de vacina, para impedir que a gente vacine criança, por exemplo, que é a faixa que nós estamos precisando vacinar. E aí a Organização Mundial da Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde publicaram em vários idiomas esse materialzinho informativo super curto para dizer para a gente o que fazer no caso da infodemia e da desinformação. Não dá para falar de desinformação sem falar de fake news e pós-verdade, que essa é uma palavrinha que também não é nova, mas tem sido muito utilizada. E a pós-verdade é talvez mais problemática do que as fake news, embora uma se alimente da outra. As fake news então estão contidas naquele rol da desinformação, lembra que eu falei de que a informação é imprecisa ou a notícia é falsa, e portanto ela é dirigida para enganar a gente, para iludir, e ela lembra um material jornalístico. Mas a pós-verdade é pior, porque é o adjetivo usado para um complexo de circunstâncias em que fatos concretos apresentam menos crédito para a opinião pública do que jogos emocionais. Em síntese, é quando a opinião é mais importante do que o fato. Isso é terrível, porque quando a opinião é mais importante que o fato, e esse fato é a ciência, chocada com a gente. Então, quando a minha opinião, mesmo a ciência dizendo não use, não faça, ou a ciência dizendo faça porque protege, use porque é bom, vacine porque é importante, a opinião pública vai lá e diz não, não faça. Ou a minha opinião particular, e aí eu aproveito para disseminar isso na internet, não, eu não vou fazer. Porque eu não acredito na ciência. E aí a gente vai para outro sistema, que é o sistema de crença. Que não tem nada a ver com a ciência, inclusive. Então, eu trouxe isso aqui para mostrar que a gente está sob essas influências nesse momento. Então, está sob a influência da infodemia, do excesso de informação, e da dificuldade que nós temos individualmente de separar o joio do trigo. A gente está nesse processo do excesso exposto à desinformação, e essa exposição nos coloca um lugar muito específico ali das fake news, e essas são terríveis, e principalmente a pós-verdade. Que aí assim não tem jeito, porque você está dizendo para a pessoa que tem evidência, está dizendo para a pessoa que tem comprovação, a pessoa não. A minha opinião acabou. A minha opinião prevalece, inclusive, diante dos outros. Porque, dependendo da minha relação com o outro, eu coloco a minha família toda em risco. Eu digo, não, a minha opinião é essa, meu filho não vai, a minha esposa não vai, minha mãe não vai, ninguém vai. E aí, eu gosto de trazer coisas práticas também, porque eu dou essa aula para os estudantes de medicina e de farmácia do 5º ano, que é prática baseada em evidência na atenção primária. Eu faço essa brincadeira com eles, que é para falar assim, tá, para demonstrar o que é infodemia na prática. Basta usar um buscador de internet qualquer e colocar hoje Covid-19 para ver qual é o volume de resultado que aparece aqui. 10 bilhões de qualquer coisa. Não estou dizendo que é boa, que é ruim. De qualquer coisa que apareça Covid-19. Dá para ler, né? Dá para separar o joio do trigo, né? Dá para chegar onde eu quero com aquela informação. E é claro que a gente sabe também que os buscadores, dependendo do que eu faço pesquisa com frequência, ele já vai completando a Covid-19 com que ele, né, por meio dos algoritmos que eles têm, percebem que a gente deseja. Uma coisa bem interessante mesmo. É programada para a gente seguir um determinado caminho.
Esse aqui não é um buscador de internet, nem um buscador qualquer. Esse aqui é um buscador da maior biblioteca na área da saúde, para quem conhece o PubMed. Eu não coloquei aqui, mas eu posso fazer a propaganda, porque é uma propaganda do bem, digamos assim, né? Uma propaganda positiva. Esse buscador aqui, você tem acesso à literatura científica. Quando você coloca Covid-19 para identificar a literatura científica, você já acha 296.602 resultados. Quando eu comecei a dar aula para os estudantes do quinto ano de medicina, no começo da pandemia, a gente achava, sei lá, 5.000 resultados, 2.000 resultados. Hoje você acha quase 300.000 resultados só com a palavra Covid-19. O tanto de informação, boa, ruim, útil, inútil, sei lá, de qualidade ou sem qualidade, está aí também. Não é porque é um buscador de biblioteca que a gente também não vai ter que aprender a separar as informações. É claro que a população em geral vai usar esse buscador, não esse. E vai usar esse buscador somos nós. Devemos usar, inclusive, esse buscador, né, para chegar no artigo ou na informação que a gente gostaria. Além de outras fontes que já sintetizam evidência para a gente, né, e trazem a informação que a gente quer. O que eu quero dizer com isso aqui? É que eu preciso dizer o que eu quero primeiro da Covid-19. Né? Eu preciso ter clareza do que eu quero com aquela informação, com aquela palavra, porque por enquanto é uma palavra. Essa palavra só vai virar alguma informação se eu qualificá-la. Porque se eu jogar aí, vai de proteína spike, que é a síndrome multissistêmica em criança. Eu tenho que dizer o que eu quero, inclusive. Então, esse é o começo da definição ou do caminho que vai levar a gente a não cair nas armadilhas que existem na internet. A primeira coisa, eu recebi um vídeo qualquer, sobre qualquer coisa, que diz que é bom isso, bom aquilo outro. Eu tenho que duvidar. Se eu sou profissional de saúde, independente da formação, eu vou recorrer a um buscador que a chance de eu encontrar uma coisa útil, científica, é maior. Então, vai ser as bibliotecas. Essa aqui é a referência porque é uma biblioteca na área da saúde, mas tem outras. Eu vou falar Cochrane, tá? Não sou bem inglês melhor, mas eu chamo Cochrane Library, que é uma das maiores bibliotecas também na área de evidências científicas. Também vale a pena. Muito bem, só para eu vou acelerar um pouquinho, a gente já pactuou aqui o que é informação, o que é desinformação, o que é fake news, o que é pós-verdade. Isso já está nas nossas cabecinhas. Aí eu vou contar um pouco de historinha, aproveitar que o Camilo já deu essa breve, vou contar uma historinha que o Projeto Safety acompanha desde março, na verdade maio, que foi o primeiro boletim que a gente publicou, que tem a ver... Bom, Covid-19 trouxe um monte de fake, como eu já falei para vocês. Mas quando a gente está falando de medicação sem dano, o desafio de, portanto, reduzir a prescrição de coisa que não presta, né, de coisa que é desnecessária, eu vou trazer as historinhas que são conhecidas de vocês, das irmãs, né, cloroquina e hidroxicloroquina, dexametasona, ivermectina e azitromicina. Vou contar brevemente essa história, porque ela tem um contexto. E que contexto é esse? Eu chamei nossa atenção. O professor Camilo falou numa perspectiva, né, com relação aos medicamentos, principalmente na toxicologia, e eu vou chamar a atenção em outro lugar, que é o contexto da automedicação. Eu acabei de falar de medicamentos que são prescritos, né? São vendidos sob prescrição. Muito bem, mas vou falar no contexto da automedicação, dos medicamentos sem eficácia comprovada, alguns desses que eu falei não têm eficácia comprovada, inclusive até hoje, e de um mercado altamente lucrativo. Isso aqui a gente mistura, dá o caldo aí das fake news, da pós-verdade, isso aí é um meio de cultura, né, para aproveitar a plateia, é um meio de cultura muito importante para a produção de desinformação, porque lembra que a notícia falsa, ela serve para nos ludibriar, para nos enganar.
Nos enganou no contexto da Covid-19, foi nos enganar para consumir. Consumir coisa, inclusive, que não tinha comprovação e continuou sem comprovação de eficácia. No contexto da automedicação, eu trouxe 3 referências só, porque eu não ia ficar falando de automedicação aqui. Então, 3 referências, uma de 2015, de Domingues e colaboradores, que fez um estudo interessante, uma revisão, que demonstrou que 35% da população adulta brasileira se automedica. Esse é um número até baixo, mas é adulta. Bom, se criança tenta suicídio, né? Veja bem, se suicidou foi por alguma razão ali de medicamento que estava disponível, sabe Deus, se não vem, né, de uma compra sem prescrição. Então, esse caminho aí é um caminho muito complexo. O CTQ, em 2018, fez uma publicação dizendo que 79% das pessoas com mais de 16 anos, dentro de uma pesquisa que eles fizeram, um surveyzinho rápido, admitiram tomar medicamentos sem prescrição médica ou farmacêutica, né, ou orientação farmacêutica ou até prescrição, principalmente MIP, né, medicamentos isentos. Super alto esse percentual. E o Conselho Federal de Farmácia, em 2019, também fez uma pesquisa, fez um inquérito rápido, dizendo que a automedicação é um hábito comum nos brasileiros. 77% dos brasileiros que fizeram uso de medicamentos nos últimos 6 meses, quase a metade, 47%, se automedica pelo menos uma vez por mês. E 1/4 faz todo dia, 25%, ou pelo menos uma vez por semana. Autodeclarado. Tem uma pesquisa onde a pessoa está dizendo o que ela faz com relação à prática de automedicação. Aí tem lá quais são os medicamentos, quais são as categorias que são mais passíveis de automedicação, né? Vai desde analgésicos, passando também por anti-inflamatórios e, pasmem, até alguns antibióticos, né? Que é de controle especial. Eu vou contar a história da azitromicina, se der tempo. Que eu fiquei chocada quando acabou a azitromicina na cidade que eu venho. Mas o que aconteceu com a azitromicina? Está todo mundo prescrevendo a azitromicina ou o povo está vendendo sem prescrição médica? Que será, né? Então, só para mostrar que essa pesquisa foi, inclusive, ganhou notoriedade, né? Teve uma notícia aqui de 13 de maio de 19. E 19 é que ano? Estamos na pandemia? E na pandemia, nós entramos na pandemia com esse cenário aqui. A gente já se automedicando com tudo. Imagina numa condição de desespero, numa condição de ansiedade, de incerteza. O que as pessoas fazem? Elas vão recorrer àquilo que está próximo delas. E nós já temos uma cultura da automedicação. Associada a essa cultura da automedicação, tem outro fator cultural que é muito importante. Eu trouxe como exemplo, tá? Tem vários materiais desses na internet, algumas pesquisas pequenas, outras maiores. Eu trouxe uma pesquisa bem pequena, aqui do Paraná, inclusive, que entrevistou 107 acadêmicos de vários cursos de uma determinada universidade. A maioria de nossos colegas do curso de farmácia, que é 68%, pessoal que mexe com drogas, né? Os farmacêuticos, pelo menos sabem, né, o que estão fazendo. 65,42% realizaram a automedicação no ano dessa entrevista, desse inquérito. Só que o objetivo não era saber da automedicação, era saber que mídias, que veículos influenciavam a automedicação dessa turma aqui, que é uma turma jovem. Eu não estou falando da média da população brasileira, falando de gente que acessou a universidade, uma população jovem que está dentro de um curso que oferta informação, inclusive, sobre a automedicação. Olha aqui, a mídia que mais influenciou aqui, ó, Instagram, depois o Zap Zap, né, o apelidado Zap Zap. E tem estudos dizendo que o WhatsApp foi terrível na pandemia, foi o que mais influenciou práticas inadequadas e inseguras durante a pandemia por causa da disseminação de informações falsas, travestidas de informação jornalística, né? E aí eu vou contar rapidamente a historinha que você já conhece, mas eu trouxe algumas matérias jornalísticas
Isso eu coloco nas aulas para os estudantes, e até hoje ainda choca, né? Eu penso que não, mas ainda choca falar desse episódio no Brasil, né? Que é isso aqui são notícias, inclusive, do ano 1 da pandemia. Uso a cloroquina contra a Covid-19 é perigoso, carece de evidência. Isso diz a Sociedade de Infectologia. E várias sociedades médicas se uniram para dizer que não devia prescrever o troço. Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia, Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade de Infectologia, quase todas as sociedades, até a SBIM, se meteu no meio para dizer que não deveria fazer, porque quase todas as sociedades médicas têm sessões científicas importantes. Tratamento precoce é criticado por entidades médicas. Coronavírus, cloroquina não previne Covid-19, aponta estudo, isso aqui já é no 2. Doutor Cloroquina da França, vocês devem lembrar dele. É investigado por distorções em pesquisas no hospital. Depois se descobriu que ele fez um monte de coisa irregular, alterou o resultado da pesquisa para dizer que o que ele tinha pesquisado trazia resultados para o uso da cloroquina. Ele foi financiado, obviamente. Hidroxicloroquina não funciona em casos leves de Covid, diz o estudo brasileiro. E aí, a gente abandonou a cloroquina em determinado momento, né? A gente achou. A Dani dizia, mais ou menos. A gente encontrou uma outra bala mágica. Depois de um tempo. Não, então, bora tirar a cloroquina e a hidroxicloroquina e vamos colocar a ivermectina. Melhor ainda do que a primeira bala. E aí a ivermectina ganhou as capas de todas as revistas, jornais, né? De grande circulação, bom, ruim, péssimo, dizendo que era nova cloroquina. Isso para induzir, inclusive, né, a interpretação falsa. Mas o mais legal é isso aqui, ó, venda de cloroquina e ivermectina cresce no primeiro semestre em São Paulo. Opa! Então tem alguma coisa por trás. Né? E depois, na sequência, não há prova de que a ivermectina serve para alguma coisa além de antiparasitário. Não é isso? E começa a se desenhar a outra parte que eu tinha que mencionar aqui para vocês, que é importante no fenômeno da desinformação, porque a gente não pode esquecer que, de um lado, a gente tem a automedicação, tem uma sociedade medicamentalizada e medicalizada, mas na outra mão, financiando, inclusive, esse complexo, tem um setor extremamente lucrativo. Pandemia, Raia Drogas, eu nem sei falar, mas é a fusão, né? Registra lucro de 152,75. Eu achei até que era real, né? Porque a matéria trouxe para cá os milhões, para não parecer muito. Milhões em 2020. Ano 1 da pandemia. Não sei nem quanto é isso empilhado em nota de 100. Para uma ideia. Na pandemia, a Bayer registra lucro de 9 bilhões. Só no primeiro ano da pandemia. Então, lucrou a indústria, lucrou o comércio varejista. Lucrou quem produz, lucrou quem vende. Lucrou quem prescreve, lucrou quem está lá. No complexo chamado médico industrial. Lucro das maiores farmacêuticas cresce 41% na pandemia. Tem estudos que mostram que só no primeiro ano da pandemia no estado de São Paulo, o comércio varejista cresceu 444%. Você sabe o que é isso? Tem noção do que é isso? É claro que esse mercado também se alimenta de notícia falsa. Kit Covid, vendas de remédio do kit Covid em 2020 crescem mais de 500% em 6 empresas. Farmácias venderam mais de 52 milhões de comprimido chamado kit Covid. E aqui a CPI, que falou que uma empresa farmacêutica, X, doou, né? Doou 717 mil para promover kit Covid. Estratégia de propaganda e publicidade, isso aí. O Pasmo tem uma grande... Talvez seja processado, você está transmitindo, né? Mas depois vocês me ajudam a pagar o processo. Pasmo, uma grande revista, não vou falar, mas do comércio varejista de medicamento, trazendo na capa da revista a promoção e a propaganda do kit Covid nas farmácias.
E as farmácias recebiam desde cabeça de gôndola, faixinha, adesivo, coisinha para vender o kit Covid. Eu acho que eu repeti aqui. Acho que foi para destacar mesmo, de tão indignada que eu estava com esse valor aqui dos 52 milhões de comprimidos de kit Covid, de uma coisa que não serviu para nada. E foi isso aqui que virou. Kit Covid, quase todos os municípios saíram distribuindo, fazendo kitzinho Covid no saquinho. A agência suplementar também, as empresas médicas, enfim, várias. E aí, para encaminhar para a reta final, né, essa aqui é a carinha do site do nosso projeto, que tem um monte de coisa lá, estou falando talvez 10%, né, do que a gente fez ao longo desses 2 anos. A gente publica boletim desde 25 de maio de 2020, são mais de 90 boletins publicados. E o primeiro boletim foi por causa da hidroxicloroquina. Ela que motivou a gente a escrever boletim por causa daquele primeiro artigo publicado na The Lancet, que depois ele foi retratado. Não sei se vocês lembram dessa história. Ele foi retratado porque um dos autores não quis ceder o banco de dados para revisão, porque ele era simplesmente dono da empresa que tinha feito a coleta do banco de dados, porque isso nos Estados Unidos é terceirizado, né? É a empresa que faz. E aí eram 4 autores, os 3 autores pressionaram esse autor e ele não quis dar o banco para revisão de dados hospitalares, né? E, portanto, os outros 3 autores publicaram uma retratação de desculpa aí pelo trabalho. Desculpa aí, foi mal. E, portanto, essa é, inclusive, a publicação. Cloroquina, hidroxicloroquina, isso aqui foi no dia 20 de maio. E tem aqui a revista The Lancet, publicada no dia 22 de maio, trazendo os primeiros resultados. E, na sequência, depois a retratação. E aí as sociedades todas se movimentaram, né? Se manifestaram. Então, a gente tem vários boletins só para exemplificar para vocês que a gente ficou acompanhando o que estava acontecendo com os medicamentos no contexto da pandemia, principalmente, né, a veiculação de notícias ruins, ou falsas, ou imprecisas, enfim. Isso aqui é do tratamento precoce da Covid, a lamentável história do combate à pandemia no Brasil. Também foi uma publicação da The Lancet Américas, uma importante revista que trouxe essas informações com pesquisadores da USP, que fizeram uma grande avaliação do uso dessas terapias que não tem comprovação no Brasil e toda a publicidade dessas terapias. E vou trazer 2 exemplos, para finalizar, de informação imprecisa, incorreta, que circulou no WhatsApp de vocês. E provavelmente vocês receberam. Essa aqui, que dizia que o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos tinha oficializado, né, as evidências científicas emergentes sobre a transmissão, aí falava de onde ocorreria a transmissão, baixo, muito baixo, alto, alguns dados sobre partícula viral, respiração, aí vinha falando, né, das medidas todas de distanciamento, esses 2 metros de distância, inclusive depois caiu por terra, porque depois uma revista da área da física disse que não tem nada a ver esses 2 metros e que, portanto, não há distância segura, etc. E aí os fatores, né, usados para avaliar e calcular o risco e a fonte. Esse é o tipo de informação que não necessariamente ela é inadequada, porque ela é formada por vários pedaços de informações corretas. Só que a junção dessas informações num material só cria uma fake news, cria uma notícia falsa. Ela é composta de vários trechos de informações factuais, só que a composição total dela é de uma informação imprecisa que repassa. E aí, se for montado deliberadamente, ela tem o objetivo, sim, de enganar. Ela não tem o objetivo de informar, uma vez que ela é um ajuntamento de várias fontes de informação. Depois nós checamos, esse link aqui não abria essa informação, que está em vermelho aqui não tem nada a ver com o link, e o que está aqui em azul, que é esse pedaço aqui e esse aqui, certamente se refere a outro vírus e não ao coronavírus. O que montou a notícia, montou com o objetivo de enganar. Mas os elementos que estão aí não são falsos.
Essa é uma diferença importante para chamar a atenção, porque a gente olha um trecho e diz assim, não, mas isso aqui existe, realmente está correto. Não está correto, isso aqui tem que ler a informação toda e clicar no link para ver se o link abre alguma coisa que se parece com aquilo. Primeira dica, abre o link que está lá. Cuidado, pode ser vírus, né, inclusive. Aqui uma outra informação também que a gente publicou, postagem no WhatsApp sobre uma informação da Novartis, né, que o FDA, a agência americana, tinha aprovado o uso da hidroxicloroquina em todos os pacientes com Covid-19. Aí uma fala do CEO da Novartis, tarará, tarará. Aí, mas, se Deus quiser, já chegou, divulgue agora. Aí vem 2 links. E essas notícias que devemos repassar. Uhul! Bom, quando vê a notícia assim no celular de vocês, também duvide. Essas notícias dizem assim, olha, agora chegou a nossa vez, agora sim, vamos lá, temos que repassar a notícia para todo mundo, duvide. Porque normalmente as fake news têm esse tipo de abertura e de fechamento. Normalmente elas têm links para parecer que elas são confiáveis. Geralmente elas trazem informações que não são tão fora daquilo que é factual, porque senão ela causa logo um estranhamento para o leitor, e vem com esse detalhezinho dizendo assim, repasse, que é uma estratégia para o nosso inconsciente de fazer assim com o dedo, e passar para frente. A gente nem lê outras vezes assim, repasse, acabou, dinheiro, você já repassou aquela informação. E no final das contas era uma notícia falsa requentada. Não tinha nada a ver com aquele contexto, era uma informação fora de contexto, depois ela foi checada por várias agências de checagem, e no final das contas ela foi reproduzida várias vezes na pandemia. Várias vezes, no ano 1, ano 2, e assim ela foi sendo requentada como uma informação nova. Para chegar mesmo no fim, tem essa publicação aqui, estudo mostrando que, comprovando aquilo que eu falei para vocês, que o WhatsApp foi um dos vilões, né, como veículo, claro. Né, também não vão culpar o WhatsApp porque ele é meio. Né, quem está manipulando o celular que tem responsabilidade, inclusive, sobre aquilo. Mas, como veículo, como meio, esse estudo conduzido pela Reuters e pela Universidade de Oxford mostra que o WhatsApp foi a plataforma digital com a maior parcela da população brasileira, onde a maior parcela encontrou desinformação sobre o Covid, que vai desde esses textinhos que eu mostrei, até vídeo de pessoas aparentemente, ou até certamente idôneas. Não vou contar o caso aqui, de um médico conhecido no Brasil, que faleceu, inclusive, e que ele gravou um vídeo dizendo que não tinha que tomar vacina, que não tinha que a vacina não servia para nada, que as pessoas tinham que tomar hidroxicloroquina mesmo, etc, etc. A gente recebe todo tipo de aparente informação correta no WhatsApp. Então, assim como o Gilberto disse, na dúvida não prescreva, na dúvida não ande para frente. Não siga o impulso de repassar a informação, porque está dito lá embaixo, repasse. Reflita antes de repassar. Quebre o elo da corrente, né? Os colegas falaram, né, das barreiras. Seja uma barreira para a desinformação. Quebre o elo da corrente de transmissão da desinformação. Chegou em você, não ande em frente. Pare em você. Avalie aquela informação. E certamente as informações incorretas vêm com uma aparência de coisa boa. Se trouxer o link, clica, checa. Hoje a gente tem muitas agências que fazem checagem, né? Antigamente era mais difícil. Para fechar mesmo, quero só chamar a atenção que aí esse imbróglio hidroxicloroquina, kit Covid, ficou lá durante um tempo, até que finalmente a Conitec, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia, emitiu um parecer, o aguardado parecer de uso ambulatorial, né, desses medicamentos para a Covid-19, dizendo que os troços não prestar para nada, principalmente aqui, alguns deles. Seguintes tecnologias foram avaliadas, né, várias tecnologias, alguns prestam, outros não,
Entre os que não prestam, cloroquina, hidroxicloroquina, colchicina e por aí vai. E aí, obviamente, o parecer declara que há incerteza sobre benefícios de alguns desses, né? E azitromicina e hidroxicloroquina não mostraram benefício clínico e não devem ser utilizados no tratamento. E aí o parecer ele é conclusivo nesse sentido. Esse parecer foi ignorado, foi jogado no lixo. A Conitec foi desacreditada pelo governo brasileiro. A Conitec é uma conquista nossa. E nós publicamos, né, aqui no boletim de 2021, logo quando foi publicado o parecer, aqui o ranking de votação, quem votou contra o uso do kit Covid e quem votou a favor do uso. Então veja, quem vota contra vai da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério, SCTI, ANS, etc. E quem vota a favor, Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. O gabinete do ministro. Secretaria de Atenção Primária, não vou nem comentar. E Secretaria de Saúde Indígena, SESVET, depois a gente pode até falar um dia sobre essa secretaria, e Conselho Federal de Medicina. Só para a gente fechar. Portanto, para mesmo coroar a nossa fala hoje e aproveitar tudo o que foi dito, como é que a Organização Mundial da Saúde orienta a gente a combater a desinformação? Eu já dei algumas dicas ao longo da minha fala, né? Então, confie não só na OMS, mas confie nas instâncias internacionais, né, que buscam informação correta e se baseiam em evidência científica, uma delas é a Organização Mundial da Saúde. Identifique essas evidências, não compartilhe, evite aquelas informações que parecem verdadeiras, mas que tem um cheirinho de coisa manipulada. Vamos aprender a checar. Apoie a ciência aberta, ou pelo menos apoie a ciência, já está de bom tamanho, né? Se a gente conseguir apoiar a ciência, já está de bastante, já andamos bastante aí. Verifique se a informação realmente faz sentido, mesmo que seja de uma fonte segura e já tenha sido compartilhada. Muito cuidado, porque a gente personaliza assim, mas o doutor fulano de tal mandou para mim, a doutora fulana de tal, a fulana é alta pesquisadora do não sei o que, assim, elas também cometem falhas. Não é porque veio de uma pessoa idônea, porque ela talvez tenha seguido o impulso do dedinho. Ela foi lá e não sabe nem o que ela repassou muitas vezes. Denuncie rumores, proteja a privacidade, compartilhe informações com responsabilidade, confirme a fonte, cuidado com esse cara aqui. E, portanto, se a informação ainda não é confirmada, não compartilhe. Não faça esse desserviço. E se coloque sempre no lugar de aprendiz. Duvide sempre. Acho que a dúvida, tanto na segurança do paciente, ajuda, né, como na vida, ajuda a gente a se proteger e aumentar o nosso nível de segurança. Tem uma coisa na aviação civil que eu gosto muito, inclusive é a base da segurança do paciente, né, são as regras da aviação civil. A aviação civil diz o seguinte, ela usa um princípio da redundância. Ah, mas eu já chequei. Ah, mas eu já verifiquei. Esse processo eu já fiz. Essa informação eu já recebi. Checa de novo. Faz de novo. Não há prejuízo. Se a gente fizer de novo, checar de novo, avaliar de novo, que isso aumenta o nível de segurança de qualquer processo que a gente vai fazer na vida, inclusive na hora de compartilhar fake news. A gente tem algumas diquinhas no projeto, né? Então verifique se é verdadeiro, se a notícia tem data, se é recente, se ela está assinada. Desconfie das notícias que a gente chama de noticioso, né? Coisas bombásticas, aquilo que assim, abra agora, veja agora, clique aqui para saber. São todos recursos de fake news. Visitem o nosso projeto, ainda está ativo, os boletins estão lá. Né? Recomendo para as pessoas que vocês conhecem, não só o projeto, como tem várias fontes de informação correta disponíveis. A que está mais próxima, talvez, de vocês seja esse projeto na universidade, mas ele pode dar dicas, orientações também de onde encontrar outras informações atualizadas. A gente usa as redes sociais a nosso favor. A gente também aprendeu. Se
que quem produz fake news dissemina por esses espaços, quem produz good news, como a gente diz, vai também ter que usar esses espaços para disseminar boa informação. É isso, quero agradecer a oportunidade, o espaço e estamos à disposição lá no Departamento de Saúde Coletiva. Obrigada.